Olá, querido de Deus, a paz de Cristo entre nós nesse momento, onde eu quero aqui compartilhar com você hoje um pão de amor que Deus trouxe ao meu coração e que vai nos trazer um milagre. O milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. O milagre que mais na frente Jesus ia passar. E eu, quando li aqui esse capítulo, eu vi maravilhosamente Deus mostrando ao povo tudo o que iria acontecer. Só que as pessoas não conseguiam ter noção do que Deus estava fazendo, mesmo ouvindo e vendo tudo que Deus estava falando. Isso acontece conosco, não é verdade? Deus está falando em todo o tempo conosco, mas nós precisamos ficar ligadinhos a Ele para a gente entender. A gente precisa ter ouvidos que ouçam, ter olhos que veem, e a gente só consegue quando a gente está juntinho do Pai, porque é o Espírito dele que nos revela tudo que nós precisamos saber de verdade. Eu vou ler aqui para vocês e nós vamos comentando para aprender mais com esse pão de amor poderoso que Deus traz hoje para nós. Amém? Glória a Deus. Eu estou lendo aqui o capítulo 11 do livro de João, a partir do versículo 17, que fala, quando Jesus conforta as irmãs de Lázaro, diz assim, Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las. Veja que Deus mandou muitas outras pessoas para confortar Marta e Maria antes de Jesus chegar. É assim que Jesus faz quando a gente está passando por um problema. É assim que Deus faz. Ele nunca nos abandona. Nós que somos o povo dele, Ele não nos deixa sem conforto, amém? Precisamos crer nisso. E Jesus vai chegar no momento certo. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim, continuando no versículo 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, lembra de Marta? De uma história, que eu não lembro agora o caminho, mas que diz, que tem Marta e Maria, e Jesus, quando foi na casa delas, Maria parou e ficou ouvindo o que Jesus falava, enquanto Marta trabalhava o tempo todo, na sua ansiedade, E Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte. Não porque Maria estava sem fazer nada, mas porque naquele momento era importante que ela desse atenção a Jesus. Jesus não estaria ali o tempo todo. E com certeza é importante a gente parar tudo para estar junto do Pai quando Ele chega para falar conosco. Aleluia! Veja só, aqui diz, que Marta correu, quando ouviu que Jesus estava chegando e foi encontrá-lo. E Maria ficou lá em casa, E disse Marta a Jesus. Marta, a ansiosa dessa historinha que eu contei. Disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Aí Jesus disse para Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Aleluia. Veja, Jesus revelou para uma mulher que era ansiosa, que tinha suas falhas. E Jesus revelou a ela o que ia fazer. Veja, Jesus revelou a Marta. Não foi a nenhum outro que Jesus revelou ali, naquele momento que iria ressuscitar Lázaro, mas a Marta. E Marta respondeu. Veja, Marta ouviu ele dizendo que ia ressuscitar, mas ela não acreditou que Jesus ali era o próprio Deus e poderia e iria fazer aquilo naquele momento. Ela disse assim para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou a Marta. Glória a Deus, amados. Vamos ver aqui esse trecho maravilhoso, onde Jesus fala poderosamente: eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava falando do que iria acontecer com ele. Ele iria ressuscitar. Ele era a vida que Deus enviou à terra para salvar todas as outras vidas. Aleluia. Bastaria apenas que as pessoas crescem nele. Por isso que ele perguntou no final: você crê nisso? Porque ele viu que Marta não estava acreditando. Ela estava sabendo que Deus era poderoso e queria ressuscitar no último dia. Mas ali ela não acreditou no milagre. E ele perguntou: você crê nisso? Veja que maravilhoso. Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Jesus, quando falou isso, eu creio. Foi Deus falando através dele. Que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Aleluia. Isso é uma promessa de Deus. E estava sendo uma revelação maravilhosa nesse momento ali para Marta. Veja, uma mulher ansiosa, uma mulher que a gente podia dizer, né? Cheia de falhas, de pecados. Mas Deus tem misericórdia. Deus se revela. Revela-se a quem Ele quer. Aleluia. Continuando aqui. E Marta respondeu a Jesus: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, Marta, né? O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na. Eu creio aqui que foi Maria, né? Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu. E os judeus que estavam lá confortando Maria em casa seguiram ela, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria ouviu, né? Viu Jesus e prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava que Jesus poderia salvá-lo. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Eu creio que ele percebeu que era o momento. Veja, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus falava com Jesus nesse momento. É agora. Ou seja, a gente tem que saber que Deus fala com a gente. Quando a gente sente, né, a agitação no espírito e uma perturbação que vem de Deus, a gente tem que agir. Amém? E Jesus perguntou: onde o colocaram? E disseram: vem e vê, Senhor. Responderam eles. E quando Jesus, eu creio, viu, né? Jesus chorou quando viu lá a tumba fechada. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Veja essa parte, gente, maravilhosamente Deus nos fala. Quando fala que Jesus chorou e os judeus, que era o povo dele, disseram: vejam como ele o amava. Jesus amava Lázaro, né? Porque ele chorou. Eu creio que esse momento é justamente aquilo que Jesus iria passar. Jesus iria estar ali, sabe? Naquele momento ali, morto. E Deus estaria chorando. Porque é muito duro ver alguém morrer, né? Alguém que a gente ama. Mas só que, como Jesus chorou, e Deus choraria na morte de Jesus, nós teríamos a certeza de que Deus ama Jesus e que Jesus nos ama e que tudo estava sendo revelado ali naquele momento para nós. Veja que maravilhoso. E continuando no versículo 37, alguns deles disseram:
Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Amados, não foi isso que muitos falaram e muitos até hoje falam quando Jesus morreu naquela cruz? Disseram, será que Deus não podia ter impedido? Né? Deus poderia, porque Deus é o Todo-Poderoso, aleluia. Ele é tudo de maior que a gente possa pensar ou imaginar, muito mais. Só que ele não fez, ele não impediu a morte de Jesus, assim como Jesus não impediu a morte de Lázaro, para mostrar a sua glória. Aqui Jesus quis mostrar o milagre que Deus queria que ele mostrasse para que as pessoas crescem. E quando Jesus morreu, Deus também não impediu sua morte, porque era preciso que aquilo acontecesse para que muitos fossem salvos. Aleluia! Veja, nada é sem propósito. Jesus não salvou Lázaro porque tinha um propósito de que muitos crescem com aquele milagre. E Deus não salvou Jesus, não impediu que ele morresse, porque nós precisaríamos ser salvos pelo sangue de Jesus. Veja, Deus é um Deus que fala, cumpre, que é fiel e que sabe o que faz. E a gente quer colocar o dedo no meio, atrapalhar as coisas, dizendo o que Deus deve fazer. Amados, que nesse momento a gente receba esse pão de amor do céu. Deus dizendo para nós, Ele sabe o que faz e nós temos que aceitar, ouvi-lo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, porque Ele revela. Veja, aqui Ele revelou em todo o tempo. Eu vou continuar aqui ainda falando com vocês, no versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse, tirem a pedra. E Marta, o irmão do morto, estava ali e disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Marta achava que cheirar mal e tá lá decomposto, né? Em decomposição, na verdade, iria impedir que o milagre de Deus acontecesse. Veja como a incredulidade nos impede de sorrir em meio à glória de Deus na nossa frente. Mas isso é normal, amados, porque nós somos humanos. E a fé, a gente precisa pedir a Deus que seja renovada, que cresça em nós para que a gente creia. Senão, se a gente for pelo que vê, a gente não vai crer em nada do que Deus tem para nós. E aqui, Jesus disse para Marta, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Aleluia, lembra que Jesus falou para Marta lá, você crê nisso, que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim ainda que morra viverá? Ele falou poucos instantes isso para Marta. E Marta aqui disse, ele já cheira mal, faz 4 dias. É como se estivesse dizendo, ainda botando a culpa em Jesus, né? Dizendo que ele não chegou logo e por isso estava daquele jeito. Veja, nós temos que crer com o coração, amados. Jesus falou para Marta, eu vou repetir aqui para nós, Ele disse, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Aleluia! Nós precisamos crer, amados, para ver a glória de Deus nas nossas vidas. E nesse momento tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus nesse momento, que vem alimentar o nosso coração de fé, de esperança, de alegria, de muito amor. Que a gente se lembre, amados, que nada é impossível para Deus, nem que cheire mal, nem que faça 10 dias, 1 mês, 1 ano, não importa. Se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus e a gente precisa olhar para Deus e agradecer, porque Ele nos ouve, porque Ele sempre ouve aqueles que o amam. Ele diz que a oração do justo muito vale em seus efeitos e a gente não deve duvidar disso.
A gente deve crer que Deus está ouvindo as nossas orações e que no tempo certo as coisas vão acontecer. Que o Senhor nos perdoe nesse momento, eu oro. Por nossas ansiedades, que assim como Marta, que muitos de nós somos ansiosos, queremos ver as coisas acontecerem e não acreditamos no poder de Deus. Mas Ele mostra a sua glória e Ele vai mostrar a cada um de nós no tempo certo. E desde já eu agradeço, peço a Deus que acalme os nossos corações, as nossas ansiedades e que possamos nesse momento entregar para Deus tudo aquilo que está afligindo o nosso coração, que está agoniando a nossa vida, porque não aconteceu ainda. Que a gente se lembre que Deus revela tudo o que está fazendo, para que a gente creia com o nosso coração e fique tranquilo e descanse nele, porque tudo Ele fará. Se Ele deu a vida a Lázaro, Ele ressuscitou. O que mais Ele não pode fazer, amados? Jesus veio depois, aqui diz, ó, lá no capítulo 11, ainda no versículo 53, diz: e daquele dia em diante resolveram tirar a vida de Jesus. Depois desse milagre poderoso que Deus revelou ao povo para que o povo cresça em Jesus, começou a perseguição, né? Para matar Jesus, e tudo isso que aconteceu aqui com Lázaro aconteceria com Jesus de forma milhões de vezes maior, porque maravilhosamente Deus o ressuscitou ao terceiro dia e Ele está sentado hoje à direita do Pai, de onde há de julgar os vivos e os mortos. E como Deus diz em sua palavra, Ele virá, Jesus voltará para buscar a sua igreja no tempo que Deus determinar. E nem Jesus sabe, somente Deus sabe. Que possamos entregar a nossa vida nos braços do nosso Pai nesse momento. Nós que cremos e sabemos que esse Deus é poderoso, que possamos viver a nossa vida para Ele, por Ele, porque dele são todas as coisas. Aquele que é, que era e que há de vir. Eu oro que esteja nos resgatando nesse momento através dessa mensagem também poderosa aos nossos corações, que frutificará em nome de Jesus a 100 por 1 em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe.